Vocês sabiam que os Estados Unidos, historicamente, têm mais políticas restritivas aos migrantes se comparado ao seu vizinho, o Canadá? O Canadá, desde os anos 70, tem políticas a favor da migração. Até porque uma população que é até consideravelmente grande, mas que ainda assim precisa de mão de obra, com uma taxa de fecundidade que vem caindo, é importante o migrante como mão de obra no Canadá. Hoje no Canadá você tem mais asiáticos do que latinos, até porque existe uma mão de obra, né, uma mão de obra qualificada que muitas vezes esses asiáticos com mais formação de ensino superior, especialização, acaba conseguindo esses empregos, né, ocupando esses cargos do que os latinos. Bom, mas comparando os Estados Unidos com o Canadá, os Estados Unidos têm mais políticas restritivas do que o Canadá historicamente aos migrantes. A gente pode pegar aí a primeira lei anti-imigração dos Estados Unidos é de 1798, que dizia o seguinte: não naturalizar indivíduos não brancos e deportar qualquer migrante perigoso. Né? Então, indivíduos não brancos, quais seriam esses não brancos? Os indígenas, a população negra, né? Deportar qualquer migrante perigoso. Quem é esse perigoso? Né? Mas esquecem que o próprio Estados Unidos, né, foi se formando ali durante as 13 colônias, foram formados por migrantes, muitos desses europeus, cristãos ou judeus, cristãos protestantes, que historicamente eram perseguidos. Então os Estados Unidos também foi formado por migrantes e é constituído por migrantes. Hoje você tem uma grande população de latinos ao sul dos Estados Unidos. A formação desse território, como eu já falei aqui, é gerada por migrantes. Mas, ainda no século XIX, você vai ter uma lei de exclusão aos chineses, de 1882, assinada pelo presidente da época, o Chester Arthur. Foi uma outra lei anti-imigração, mas no caso focada nos chineses. O medo era que a mão de obra nativa perdesse os empregos para os chineses, que na verdade era uma mão de obra muito mais barata, né? Então eles já acostumados na China a ganhar muito mal, então muitos estavam indo para os Estados Unidos nesse período, e eles achavam que a mão de obra ia ficar mais barata com a chegada dos chineses, e afundariam os salários ali, né? Os salários cairiam por conta disso. Então foi criada essa lei aí para evitar a migração de chineses no século XIX para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm historicamente essa política restritiva à migração. Aliás, nos anos 90 foi criado um muro na parte oeste dos Estados Unidos para impedir a migração irregular. Tá? Nos anos 90, principalmente ali, as obras vão se intensificar em 94, que é a chamada Operação Guardião. Tá? Esses muros e essas cercas, são mais de 225 quilômetros só de muro e cerca ali nessa parte oeste, para impedir a migração ilegal nessa região. E claro, muita droga entrava por ali, principalmente deixa eu mostrar no mapa para vocês. Muita droga entrando nessa parte oeste, até porque você tem ali o estado de Sonora, onde tem um cartel de drogas ali muito presente nessa região, que muitas vezes passava essa droga por essa parte oeste. Então não é só a migração ilegal que acontecia, que ainda acontece mesmo depois da construção do muro, mas as drogas que passavam por ali, até pela presença do cartel, se não me engano, um cartel de Sinaloa, tá nessa parte do México. Tá? E foi construído esse muro, que no primeiro governo Trump, agora em 2016, a ideia era até ampliar esse muro, mas não saiu do papel, né? Que o México teria que pagar a construção desse muro, tá? Mas não saiu, ok? Então só nessa parte oeste que você tem esse muro e essas cercas dividindo os Estados Unidos e o México. Tá? Aliás, o Trump venceu muito o primeiro mandato dele aí, só foi conseguido, né? Muito pelo discurso que ele tinha contra os migrantes, principalmente os migrantes irregulares. Ele colocava a culpa na insegurança, no aumento da criminalidade, na chegada desses migrantes. É claro que ele tentava ali desviar o discurso dele para os migrantes irregulares, mas na verdade esse discurso dele está embutido a todos os migrantes, como se os migrantes no geral fossem um grande vilão, né? O problema da insegurança fosse culpa de todos os migrantes. Então era um discurso muito que parecia ali. É claro que ele não ia deixar abertamente, porque prejudicaria até mesmo ele nessa eleição, né? Então ele bota muito nessa culpa da migração irregular, que vem aumentando a insegurança,
Mas o que ele queria dizer é que isso vale para todos os migrantes, principalmente em um grupo específico de latinos e árabes, que sofrem muito preconceito, né, xenofobia e racismo por parte dos estadunidenses. Tá? Bom, aqui algumas imagens, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o vídeo para vocês. Esse vídeo que vocês estão vendo, deixa eu baixar um pouquinho, é uma região ali de migração pendular entre Tijuana e San Diego. Existem vistos para trabalho, tá, gente? Então, muitos que moram às vezes em Tijuana vão trabalhar em San Diego, em casas de família, né, jardineiros e tudo mais. Então, existe ali uma migração pendular, mesmo na região do Muro, mas essas pessoas geralmente têm permissão, têm um visto para trabalho, tá?